Prosseguindo da introdução hermenêutica, o ponto 2 do material didático diz: erros de interpretação e os seus resultados. Vejamos alguns exemplos de erros de interpretação e os seus resultados. E aqui eu já começo com o resultado que influencia na salvação, né? 2.1. Os israelitas interpretavam erradamente Isaías 53. Interpretavam, podemos dizer, até hoje, interpretam erradamente esse texto. Porque esse texto, ele fala de Jesus Cristo, o Messias, como um servo sofredor. E os israelitas não aceitam que o Messias seria esse sofredor. É a típica atitude do apóstolo Pedro, repreender Jesus quando Jesus Cristo diz que ele iria padecer nas mãos dos governadores de Israel, do Sinédrio, da liderança judaica naqueles dias. Então veja, Isaías capítulo 53, vou ler a partir do versículo 4, depois o versículo 5, depois o 7 e o 10. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Bom, a interpretação desse texto, a igreja olha para esse texto dizendo: esse servo sofredor é Jesus Cristo, é o Messias. Mas os israelitas não interpretaram assim, nunca aceitaram esse ponto de vista. O comentário diz: a interpretação sobre quem é este servo sofredor vai influenciar a forma como os israelitas recebem Jesus Cristo. A situação de sofrimento que Israel vivia dificultava a interpretação de um Messias sofredor. Né? Por quê? Israel ele vivia em escravidão há 600 anos, considerado nos dias de Jesus. Desde que os babilônios dominaram Israel e levaram eles cativos para a Babilônia. Eles voltaram do cativeiro, mas continuaram dominados pelos persas. Depois os gregos venceram os persas e Israel passou sob o domínio grego. Teve um período ali na história dos macabeus que eles se livraram um pouquinho, mas continuaram escravos, tinham que pagar impostos aos gregos. Depois aos romanos, a mesma coisa. Então você, nesse período de 600 anos de sofrimento, é mais tempo do que a existência do Brasil como nação, pelo menos daí os europeus vieram para cá. 600 anos de escravidão. Aí você anuncia que o Messias viria e sofreria nas mãos dos inimigos de Israel. Olha, aqueles que hoje oprimem vocês, eles vão matar o Messias. Os judeus não pensavam nisso. Daniel, nas 70 semanas, ele falou que no final da semana 69, o Messias seria tirado, ou seja, o Messias seria morto. Isso estava bem claro nas Escrituras, mas os israelitas não interpretaram assim. Essa interpretação errada causou a rejeição ao Messias
e causou mais 2000 anos de sofrimento. Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus. É algo que os judeus eles têm que perguntar até hoje. Será que realmente o plano de Deus é que eles ficassem 2700 anos ou ainda mais aguardando o Messias? Mas nós sabemos que não. Pela profecia de Isaías e os acontecimentos, até juntando a profecia de Isaías com Daniel, o plano de Deus era que cerca de 700 anos depois de Isaías e cerca de 483 anos depois do tempo determinado nas 70 semanas, revelado a Daniel, desde a ordem para restaurar Jerusalém, contando 69 semanas, 483 anos, chega ali próximo do ano 29, 28, 27, seria mais ou menos o ano da morte de Jesus, o mais provável o ano 29. O comentário prossegue. Em nossa Santa Ceia, lemos este texto e interpretamos que ele fala do sofrimento de Jesus Cristo, o Messias, mas os israelitas não aceitavam o sofrimento do Messias. Essa interpretação errada é atribuído a 3 motivos. Primeiro, os judeus aguardavam o Messias triunfante. Como dizer que o Messias será morto pelos romanos? Ele chegará aqui arrebentando com os romanos. Era o pensamento dos judeus. Em segundo lugar, sua morte vergonhosa. A morte de cruz, ela era, segundo a lei judaica, né? Ela era maldita. Aquele que morresse na cruz era maldito. Então, se está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como assim o Messias ser maldito? Os judeus não interpretavam assim. Então, eles tinham que interpretar que Jesus Cristo, o Messias, se tornar maldito, significava ele levar a nossa maldição. A maldição que estava sobre nós, que era a condenação eterna ao inferno. E, em terceiro lugar, ser rejeitado como mestre. Eles rejeitaram Jesus como mestre, acreditando que os mestres estavam no templo, estavam no sinédrio. Mas o verdadeiro mestre era um homem simples, não fazia parte daqueles grupos. Nos dias do Novo Testamento, os rabinos se dividiam na interpretação do servo sofredor de Isaías 53. Alguns achavam que se tratava do próprio Isaías. Seria uma referência à perseguição que sofria do rei Manassés, que, segundo a tradição judaica, teria ordenado que Isaías fosse cerrado ao meio. Mas eu questionaria eles, né? Porque no versículo 10 diz a sua alma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quer dizer que a alma de Isaías seria posta por expiação dos pecados do povo? Não faz sentido isso. O servo sofredor aqui está sendo dito que a alma dele seria posta por expiação do pecado. Outros defendiam se tratar do povo de Israel. Mais uma vez eu recorro ao versículo 10. O versículo diz, né, que esse servo sofredor, ele servirá de expiação para outros. Né? O homem ou o povo de Israel não pode servir de expiação, porque todos eles precisam ter os seus pecados expiados, ter os seus pecados perdoados, ter os seus pecados tirados. Outros achavam se tratar do profeta Jeremias, por ser considerado o profeta que mais sofreu. Mais uma vez eu recorro ao versículo 10. Não tem como. O comentário prossegue. Quando Filipe encontra o eunuco, ele fazia a leitura desse texto e inicia logo com a pergunta: entendes tu o que lês? Era um tema que precisava ser reinterpretado pelos israelitas. A pergunta do eunuco reflete a dúvida dos israelitas. Rogo-te,
de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Essa pergunta reflete as correntes de pensamento da época. Então veja, nós temos um texto de Isaías que o próprio contexto, no meu entender, inviabiliza interpretar como o próprio Isaías, como o povo de Israel, como Jeremias ou como qualquer outro homem. Porque o texto fala que ele, esse servo sofredor, ele realizaria expiação dos pecados, né, da humanidade, de outros, daqueles que crescem nele. Então, não pode estar falando de nenhum homem que tenha nascido em pecado. Tem que estar tratando de um homem que nasceu sem pecado. O comentário prossegue. Os dias que este eunuco esteve em Israel, havia um grande burburinho por conta da morte de Jesus e conforme testemunho de alguns, ressurreição. Então, o tema ressurreição de Jesus certamente foi ouvido por esse homem. E talvez isso estivesse gerando dúvida neste homem. Tudo que é ensinado é que esse servo sofredor ou é Isaías, ou é Israel, ou é Jeremias. Mas agora eu estou saindo de Jerusalém e estou vendo muitos comentários sobre o homem. Talvez ele tivesse ouvido algum ensinamento de Jesus, não sabemos quanto tempo ele estava em Jerusalém, ele pode ter ouvido alguns ensinamentos de Jesus, mas talvez também ele não tenha se encontrado com Jesus, apenas ouviu comentários. E agora, o que é que eu faço? Eu preciso entender esse texto claramente. Então observe, o Espírito Santo estava certamente ao lado daquele homem, mas o Espírito Santo vai usar um homem que certamente já tinha estudado o texto, esclarecido por Jesus, pelos apóstolos, e vai trazer a interpretação correta para ele. O comentário prossegue. A expectativa pela vinda do Messias e a morte daquele que havia se apresentado como tal gerara grande discussão, levando à conversão de muitos sacerdotes. Veja, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, nós não temos nomes. O sumo sacerdote, nós sabemos que ele infelizmente mentiu, participou de julgamento ilegal para poder condenar Jesus. Porém, muitos dos sacerdotes, eu acredito que temia a Deus, como era o caso do pai de João Batista, que provavelmente já estava morto, Claro. Mas, como ele, outros sacerdotes fiéis a Deus. Havia em Israel homens fiéis a Deus. Havia entre os fariseus homens fiéis a Deus. José de Arimateia era um fariseu. Então, esse texto diz que alguns sacerdotes obedeciam à fé. Certamente estavam divididos e acreditavam que eles deveriam manter aquele sacrifício, que se eles continuavam como sacerdotes, eles mantinham aquele sacrifício de animais. Estavam interpretando erradamente a vinda de Jesus a este mundo, porque Jesus veio para dar fim àqueles sacrifícios de animais. Aquilo acabou quando Jesus, o sacrifício perfeito, morreu na cruz. Então os sacerdotes, aqui não está sendo dito, mas certamente eles mantinham. E nós temos evidência para isso. Quando nós abrimos em Atos capítulo 11, nós observamos que o apóstolo Pedro, ele foi chamado, segundo o texto, por aqueles que são definidos como da circuncisão. Observe, Atos capítulo 11, vou ler os versículos 1 a 3. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém,
disputavam com ele os que eram da circuncisão. O que significa isso? Alguns que acreditavam que o cristianismo deveria se manter ligado ao judaísmo. Ok? O versículo 3 prossegue, e dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles, porque os judeus não entravam. Versículo 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, ou seja, ele vai dar uma nova interpretação para eles sobre o relacionamento com os gentios. Então esse ponto aqui é muito importante na história de Israel, porque, vamos dizer, infelizmente, eles ainda não tinham uma interpretação perfeita. Esses sacerdotes vão se manter de alguma maneira ligados à lei judaica, eles deveriam abandonar tudo aquilo. Historiadores judeus, eles colocam o ano de 160, 165 da era cristã, ou seja, cerca de 130 anos depois da morte de Jesus. Eles dizem que essa data foi a data que o judaísmo separou-se em definitivo do cristianismo, porque muitos judeus estavam divididos. Acreditavam que Jesus era um profeta, mas acreditavam que a lei judaica deveria ser mantida. E eles dão até a razão. A razão era a interpretação de Jesus como Deus. Os cristãos interpretavam que Jesus Cristo era Deus. E aqueles ligados à circuncisão, vou usar o mesmo termo de Atos, eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse Deus. Aceitavam até Jesus Cristo como Messias, mas queriam olhar para ele como homem. E a igreja em geral sempre interpretou que Jesus Cristo era Deus. Tomé falou, o Senhor meu e Deus meu, né? Então, esse texto gerou essa confusão entre eles. O comentário prossegue. Essas discussões devem ter mexido com esse eunuco que visitava Jerusalém. Mais tarde, muitos rabinos e até um livro judaico de interpretação da lei chamado Talmud defenderam que Isaías 53 falava do Messias. Uma interpretação tardia, mas não reconheceram que esse texto se cumpria em Jesus Cristo. Então, a questão da interpretação acabou por fazê-los rejeitar Jesus Cristo como Messias.